O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje, terça-feira, dia 21 de janeiro de 2025, o Evangelho é de Marcos 2, de 23 a 28. Jesus é questionado pelos fariseus porque os discípulos de Jesus colhem espigas no dia de sábado para comer, o que não é permitido segundo a orientação da religião oficial, o judaísmo. E Jesus questiona, quando Jesus cita Davi e seus companheiros que passaram necessidade, tiveram fome, eles entraram na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes era permitido comer esses pães. Ou seja, quando Jesus é questionado pelos fariseus por ter colhido espiga com os seus discípulos no dia de sábado, e Jesus cita o episódio de Davi com fome, que entrou no templo e colheu os pães, o que não era permitido, Jesus está se referindo a uma estrutura da base judaica. Então, Davi, Abraão são as bases do judaísmo. Então, eles questionam Jesus, e Jesus, como judeu que conhecia a religião e a sua tradição, Jesus se refere para dizer: vocês não são capazes de discordar daquilo que Davi fez. Agora eu, que estou fazendo a mesma coisa, acabo que sendo criticado. Eu e meus discípulos somos criticados por isso, E Jesus diz, o sábado não foi feito para o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem. E aqui está o Senhor do sábado, que é mais importante do que o sábado. Jesus lembra que um cumprimento cego, uma obediência cega a uma doutrina, a uma religião, a uma orientação é infantilismo. Isto é um ritualismo vazio, não corresponde. Vejam que Jesus traz esta reflexão, esta interrogação diante da estrutura da nossa própria fé. Então, muitas vezes nós também reproduzimos orientações que nem nós sabemos para que servem e nem muito menos sabemos de onde vêm. É tão bom quando nós amadurecemos como cristãos, quando nós alimentamos a nossa fé, conhecendo bem de onde vem, o porquê, para onde conduz, qual o significado, qual a importância da nossa vida. E isso, meus irmãos, é bom nós observarmos em relação a tudo, Então, você já perguntou ao seu padre o porquê que você deve jejuar? Você já perguntou, então, para a sua igreja, para o seu bispo, o significado do sacramento, a importância deste sacramento, de onde vem, desde quando isto existiu, para onde me conduz? É bom a gente perguntar. Às vezes nós somos aquele cristão vaquinha de presépio, que concordamos com tudo. Não confunda discordar com rebeldia, porque tem uns que são aqueles que se opõem a tudo. De fato, são revoltados sem causa. De tudo discorda, de tudo critica, e às vezes não é nem crítica, é fofoca, fala mal, ataca a própria igreja, inventa, e quando mais grave ainda é quando reproduz algum tipo de orientação de ataque da própria igreja. Não são capazes de perguntar o significado da orientação da igreja para a sua própria vida, mas o santo Google diz qualquer coisa e a pessoa coloca como manual de vida. Isso é que é grave. Então, se eu não procuro as verdades de minha fé, mas deixo-me levar por uma ideologia que destrói a razão da minha fé, o caminho por onde eu segui, conduzi a minha vida por longos anos, isto é ingratidão.
E ao outro extremo, não sou capaz de viver aquilo que é luz e orientação da palavra de Deus para a minha vida, mas qualquer uma opinião de um louco que se expõe na tela de uma televisão, de um computador, o santo Google, eu reproduzo aquilo para a minha vida e torno uma verdade absoluta, sem o mínimo perguntar qual o objetivo que um louco A ou B falou alguma coisa. Não é este o caminho cristão, não é por aí que nós devemos seguir. Nós devemos sim ter as respostas necessárias para aquilo que eu acredito, para aquilo que eu me alimento como matéria de fé. Devo perguntar ao meu padre, ao meu bispo, à minha igreja, o porquê desta orientação, mas aberto à orientação para que eu também acolha e saiba discernir com sabedoria, com inteligência, para que eu não abra um caminho novo, uma situação nova na minha vida, simplesmente porque eu discordei. Então, discordar às vezes até sim, mas se rebelar jamais, jamais. Então, eu preciso ir em busca das verdades e fundamentos de minha fé, aberto àquilo que a igreja orienta. Quando alguém que não é da minha fé, não é da minha igreja, ataca, critica, isso não deveria nos incomodar, porque se eles não são do nosso meio, eles não compreendem as bases da nossa fé. Você nunca vai fazer um corintiano compreender a beleza de ser palmeirense. E vice-versa, vamos ser justos, né? Nós nunca vamos compreender como palmeirense a beleza de alguém ser corintiano. Então, digamos que cada um, dentro do seu contexto, siga em frente e seja feliz. Hoje, a igreja celebra Santa Inês, Virgem Mártir. Uma frase linda de Santa Inês: em Deus encontramos as razões para viver de modo confiante e sereno, pois Ele é justo e leva em conta nossas boas obras, principalmente as que vêm em socorro dos irmãos e irmãs. Celebremos com disposição cristã Santa Inês, que viveu no século IV em Roma, onde sofreu o martírio, testemunhou a sua fé. Foi capaz de perseverar e seguir em frente sem negar a sua fé. Que nesta terça-feira, dia 21 de janeiro, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, te livre de todos os males e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.